Olá, amigos. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto bastante importante no nosso Papo Forex, que é uma playlist onde nós costumamos aí dar dicas, né, de experiência com relação ao mercado financeiro. E essas dicas, a gente só alcança mesmo com a experiência, com o tempo em operações. Nós vamos entendendo alguns princípios. E aí, os mais importantes, a ideia é passar aqui para os que estão começando agora, para não precisar passar por esse processo todo, tá? E essa é uma dica que vai envolver o psicológico e, acima de tudo, vai envolver uma qualidade, que é a paciência, tá bom? Mas se você nunca viu o nosso canal aqui do Forex Blog Brasil, eu te aconselho já a se inscrever, deixar aí o sino com um alerta para você receber todos os vídeos que nós colocamos aqui. Tem muito conteúdo sobre Forex, é um canal especializado em Forex, onde nós trazemos dicas de indicadores, de corretora, e assim por diante, tá? Vale a pena você se inscrever para poder acompanhar todas as nossas dicas. O assunto, conforme mencionado, vai ser sobre paciência nas operações. Eu estou aqui com o gráfico do AUD-USD, ele está limpo, não tem nada de especial aqui, mas eu quero em especial destacar algo que ocorreu. Eu até comentei com uma pessoa na ocasião, né? A importância de nós termos paciência e entender o tempo que estamos trabalhando. Eu aqui costumo deixar meu TradingView já com o horário de Nova York, tá? Para me poder ter as marcações dos tempos das aberturas das bolsas. Eu trouxe há um tempo atrás um vídeo falando sobre o indicador do TradingView que faz isso para nós, faz a marcação das aberturas de bolsas. E esse indicador, embora ele não vai te ajudar muito a encontrar pontos no gráfico, uma análise, né? Não vai ser uma POC, não vai ser um canal, mas vai ser quando pessoas vão entrar nas negociações. Isso é muito importante, tá? Eu vou colocar aqui esse indicador, que é o ICT Killzone. Eu vou deixar a referência também do vídeo, caso você não tenha assistido ainda, para saber como achar esse indicador. E ele está aqui. Pode reparar que ele colocou umas faixas. Vamos melhorar essas faixas, tornar mais visíveis. Vou diminuir aqui a transparência. Ok. Aqui nós temos o Asian Range, que é a bolsa da Ásia, né? Quando o mercado asiático está aberto. Aqui nós temos o London Killzone. E aqui nós temos o New York Killzone. Logo após o London Close, fechamento da Bolsa de Londres, tá? Normalmente, para nós aqui, a gente está operando, aqui ainda é um pouco cedo, mas normalmente a gente está por aqui nas nossas operações. Nessa hora aqui, nessa região de hora, é que nós costumamos estar operando próximo à abertura de Nova York. Aqui digo assim, nós, né, os brasileiros, é o horário que nós estamos normalmente mais ativos, em média. E aí nós vemos a possibilidade de, aliás, até falar, né? Às vezes a gente faz uma análise e descobre aqui, por exemplo, que o preço ele pode fazer isso aqui. Até porque a gente já mostrou um vídeo aqui que normalmente o que é feito no mercado asiático é retirado depois com a abertura das outras bolsas, né? Então a gente já imagina uma subida e depois uma descida do preço. E reparem que, se nós formos ver, foi isso que aconteceu. O preço subiu e depois ele caiu, e caiu muito, retirando qualquer compra aqui da região asiática e também qualquer lucro de venda na região asiática, no horário asiático, né? Agora, o que nós queremos destacar? Destacar a importância de nós entendermos a questão da paciência, do momento de você entrar na negociação, tá? No dia aqui, no dia 18 de janeiro, até me mostraram o gráfico e falaram, né? Opa, é uma boa hora de eu vender agora para poder levar o lucro. Aí eu lembro de ter respondido a pessoa, olha, a negociação é boa, é interessante, mas a bolsa de Nova York ela não tinha aberto. Eu falei, então só toma cuidado
com o movimento que vai ocorrer com a abertura de Nova York, porque com a abertura de Nova York é o maior volume do dia, e pode ser que também eles observaram essa possibilidade de descida. Então o que eles vão realizar? Eles vão fazer o famoso buy to sell, que é quando o mercado entra em compra, elevando o preço, com que objetivo? Com o objetivo de tirar toda essa liquidez que foi formada aqui, com esse objetivo de retirar essa liquidez, estopando todo mundo que já estava na intenção de venda. E foi dito e feito, o preço ele subiu, e aí logo em seguida ele caiu, e a pessoa que falou comigo na hora, ela não vendeu aqui, ela vendeu nessa região. Foi um bom negócio? Foi um excelente negócio, né? Teve uma queda aí de 2.000 pontos. O preço ele derreteu depois disso. Mas o que a gente quer destacar é a importância de nós termos paciência, né? Aqui, por exemplo, a gente já observava que estava sendo formado um canal. Quando a gente já vê as pontas aqui do canal, né, já dá até para a gente fazer a parte de cima do canal. Então, isso nos dá uma ideia mais óbvia que o preço ele precisava retirar a liquidez do mercado para então fazer uma reversão de movimento. Já falamos isso em vários vídeos. O preço, para reverter, ele precisa primeiro tirar a liquidez contrária. E foi o que ele fez. Quando ele tirou a liquidez, aí sim ele reverteu. Esses dias dessas últimas semanas aí, o pessoal tem falado muito, eu vi até alguns grupos americanos, o pessoal reclamando que o mercado estava muito difícil de operar. E realmente estava muito difícil. Mas se a gente começa a realizar vendas e compras em locais estratégicos, a gente vai escapar do loss? Pode ser que não, pode ser que a gente não escape do loss, mas ele vai minimizar. Ele vai fazer a gente passar menos sufoco nas operações e ter uma possibilidade de ganho melhor, tá? Só para exemplificar, eu estou olhando aqui o GBP USD. Estou no gráfico de 15 minutos, mas é uma observação mais do H1, né? Onde o preço ele fez uma puxada de liquidez aqui, iniciando um ponto de reversão, ele subiu e desceu formando uma região institucional. E aí ele começou a descer. Quando ele começou a descer, eu já entrei na operação, eu levei a operação até mais ou menos nessa região aqui, tá? Que já foi uma operação bem legal. Uma operação aí de 500 pontos mais ou menos, né? E aí o que acontece? Agora entra a questão da paciência. Agora é hora de observar o que o preço vai fazer. Será que ele vai respeitar esse order block que foi formado aqui? Então a gente precisa ter essa paciência para aguardar um movimento, para ver se ele vai bater, né? Se ele vai chegar até esse ponto e em seguida ele vai retornar. Mas para isso a gente precisa esperar. Não adianta a gente já querer vir e fazer ordens de venda aqui, né? Só porque está batendo num canal, fazer ordens de venda. Então vamos aguardar, vamos esperar o preço ele chegar numa região de interesse e aí sim nós fazemos nossa negociação. Então essa que entra a questão da paciência. Se você não quer estar com medo de perder, você fez a leitura e está com medo de perder o movimento, então pelo menos atente a traçar aí canais, né? Os canais ajudam muito a gente a detectar os movimentos mais interessantes. Traçar canais. Esse indicador aqui mesmo, ele ajuda a fazer isso, né? E aí você vai fazer as suas negociações nas extremidades dos canais. Pelo menos, porque quando a gente faz uma compra, uma venda no meio do movimento, a gente não tem muito como saber se vai dar bom ou se vai ser uma negociação ruim, tá? Então, esperar atingir pontos importantes ali,
por exemplo, de canais, eu que gosto de operar em Elliott, é legal você esperar isso para então depois ver se o mercado ele vai reagir com base no que você calculou, tá? Eu vi uma frase uma vez e ela faz muito sentido. Na realidade, muitos dos setups que nós já passamos aí, já vimos, por exemplo, setup de Bollinger, setup de POC e assim por diante, eles dão certo. O que não dá certo é porque muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar um melhor momento. Então, o ideal é descartar aquelas operações meia boca, aquelas operações que a gente entra no achismo. Ah, eu acho que o preço não chega na região institucional, eu acho que ele vai reverter antes. Vamos eliminar o achismo e vamos colocar fatos. Legal, o mercado tá querendo descer, mas tem volume para descer? Tem iniciativa vendedora? Não tem iniciativa vendedora. O preço não tem iniciativa no momento, está caindo o volume. Então isso aqui aí você deixa de ter o achismo para começar a ter a certeza, né? Certeza 100% no mercado a gente nunca tem, mas você começa a se basear melhor para realizar suas operações. Então, viu uma operação, analisa. Tem alguma razão, alguma sustentabilidade naquela ideia que você está tendo de negociação? Ou é um achismo? Então, se é um achismo, vamos deixar de fora. Vamos querer ver negociações boas, em regiões boas. Quem trabalha com Smart Money vai querer ver, por exemplo, order blocks interessantes. Não order block de 15 minutos, não order block de uns 5 minutos, mas a gente vai querer ver aí pelo menos um order block de H4. Né? Esses dias eu fiz uma operação no order block de D1. Eu até estava comentando com outro amigo, o preço não respeitou nenhum order block inferior ao D1, só respeitou o D1. Então a gente precisa ter essa cautela, essa paciência, para que quando chegar nesses momentos, aí sim nós possamos entrar na operação com mais tranquilidade. Ah, tá, mas como é que eu vou saber quando que o preço chega nesses locais? Ah, fácil, se você tem o TradingView, você levando o cursor em qualquer região, aqui por exemplo, ó, eu consigo vir aqui no mais e adicionar um alerta. Ok, então adicionei aqui um alerta, o que vai acontecer? Quando o preço bater nessa região, no meu caso, vou ser avisado na minha pulseira, no meu relógio, que bateu, né? Ou vou receber um e-mail, vou poder olhar no celular, então o TradingView vai gritar de várias formas para mim que o preço chegou na região que me interessa. Então coloca ali um aviso e deixa o mercado trabalhar. Se você tem o TradingView gratuito, você vai poder configurar um alerta desse. Agora, se você tem o TradingView pago, aí você vai conseguir, né, ajustar mais de um alerta que vai ser interessante. Você vai poder colocar aí em vários ativos e quando chegar nesses pontos chaves que você marcou, aí sim você observa para entrar na negociação ou não. Tá bom? Então essa é a dica que nós queremos passar e a importância de você ter paciência para fazer boas operações.